Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Café com Bíblia de hoje. E o tema que eu peguei para nós trabalharmos é o tema da restauração. Se você já comprou um carro usado, talvez tenha se perguntado se vale a pena restaurá-lo. Se existe talvez alguma avaria que é tão profunda nele que não haveria como conseguir peças novas ou ficaria tão caro o conserto que valeria a pena comprar um carro novo. Será que para a vida humana isso se reflete? Existem pessoas que são incorrigíveis ou talvez irrestauráveis? E para isso eu quero ler com você hoje o texto que está em João, capítulo 21, versículos 15 até o versículo 19. Então, se você tem a sua Bíblia em casa, quero te convidar a fazer agora a leitura silenciosa, mas antes também tem um momento de oração e de entrega a Deus, pedindo que Ele possa falar a ti através dessa palavra. E agora, o capítulo que nós vamos ler é João capítulo 21, versículos 15 até 19. Se você quiser, pode continuar acompanhando a leitura, ou então pule para o momento indicado do vídeo. Mas recomendo que você possa fazer a leitura silenciosa, quem sabe com a sua família, e refletir sobre o texto, tirar suas primeiras conclusões e depois continuar aqui comigo. Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuida das minhas ovelhas. Eu digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa que o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: Siga-me. Se você tem perguntas para o texto, ou então que surgiram agora, tenha um tempo para anotá-las, para talvez conversar com alguém aí, e iremos continuar nosso estudo daqui a pouco. Nós sabemos que Jesus Cristo havia chamado 12 discípulos para estarem caminhando com Ele ao longo do seu ministério. Simão Pedro é um desses homens. Um pescador, lobo do mar, conhecia muito bem todas as técnicas e também passava as madrugadas trabalhando e tirando peixes da água. Ele foi um dos discípulos conhecidos como um dos mais fiéis a Jesus Cristo. E Jesus, no seu chamado a Pedro, disse que o faria um grande pescador, mas não de peixes, e sim de pessoas, indicando que Pedro haveria de passar o resto da sua vida trazendo pessoas ao Evangelho e à vida. Então, não é o tipo de peixe que é trazido para a morte, mas sim pescado para uma nova realidade. O ministério de Simão Pedro, ao lado de Jesus, se tornou algo muito bonito. E por diversas vezes, Pedro afirmou que haveria de seguir Jesus e que jamais o abandonaria. Disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, estarei contigo. Ou então, mesmo que tenha que dar minha vida por ti, eu o farei. Pedro não fez isso só apenas uma vez, de falar essas frases. E ele passou 3 anos caminhando com Jesus até o episódio da cruz. E Jesus o havia alertado anteriormente: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro havia recebido um choque de realidade de Jesus, porque no seu coração estava convicto de que estaria com ele até o fim. Mas quando chegou a hora da provação, diante de uma fogueira, ele negou Jesus 3 vezes, dizendo que não era seu discípulo, que não era seu seguidor e nem sequer que o conhecia. E nós sabemos que isso para Pedro se torna um grande peso. No momento que o galo canta, ou seja, troca a vigia, na noite que Jesus foi traído, ele percebe que o havia traído e o abandona. E não somente ele, os outros discípulos também fizeram isso. Então Pedro se torna um desertor de Cristo, some por um longo período de tempo,
e somente reaparece agora no final do livro de João, onde ele volta à sua antiga profissão. Talvez pensando que não era mais digno, capaz, mas ainda assim era um pescador. Ele volta para o mar, leva outros discípulos com ele, e é lá que Jesus os reencontra. E um pouco antes da passagem que nós lemos, Jesus então ordena que eles joguem as redes para o outro lado do barco, porque não haviam pescado nada naquela noite. E aí Pedro diz, depois que vê a rede cheia de peixes, é o mestre. Se atira ao mar e vai até o encontro de Jesus que estava lá na praia. O que acontece aqui é que Jesus então conversa com Pedro. E o texto aqui, o título, está dizendo que Jesus o restaura. Mas é um tipo de restauração bem interessante. Porque quando nós lemos as 3 perguntas que Jesus faz a Pedro, ele pergunta nas 3 se o amava, se Pedro o amava de verdade. Mas a maneira como Jesus pergunta que é interessante. Porque hoje nós temos diferentes ênfases para falar de amor. Eu posso falar que eu amo comer estrogonofe, ou então falar que eu amo a minha esposa, ou amo estar na companhia de outras pessoas. Mas cada ênfase depende do contexto. Aqui na palavra bíblica, a primeira pergunta que Jesus faz remete ao amor incondicional, ao amor ágape. Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me ama mais do que todos os outros discípulos e de maneira incondicional? A resposta que Pedro dá não é dizer sim, Senhor, eu te amo, com o amor ágape, que é o amor incondicional. Ele responde a Jesus, eu te filéu. E filéu é a palavra grega usada para o amor entre amigos. Mais ou menos assim, Jesus pergunta a Pedro, você me ama mais do que todas as coisas e do que esses outros discípulos, de maneira incondicional? A resposta de Pedro é, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. É interessante que talvez no passado Pedro diria a Jesus de que de fato ele o amava acima de todas as coisas, porque ele era alguém que tinha uma boa intenção. Mas acredito que diante da traição de Jesus, ele percebeu que ele era fraco e que ele não conseguia amar da maneira que Jesus amava e nem mais do que os outros discípulos. E Jesus então faz a afirmação, que você então vá e cuide dos meus cordeiros, que você volte ao seu antigo trabalho, que você cuide daqueles que eu cuido. E a segunda vez, Jesus pergunta outra vez, Simão, filho de João, você me ama? Jesus ainda pergunta pelo amor ágape, você me ama de maneira incondicional? Mas não compara Pedro com os outros discípulos, dizendo, você me ama mais do que esses me amam? Não, Jesus diz, você me ama de maneira incondicional. Sabe qual é a resposta de Pedro? Eu gosto de ti, Senhor. Sabe que eu te amo? Eu gosto de ti. Filéu, outra vez. A terceira pergunta que Jesus faz, Simão, filho de João, você me ama? Jesus pergunta, Simão, filho de João, você gosta de mim? Você me filéu? Pedro responde, sim, eu te filéu, eu gosto de você. Primeira pergunta, tu me ágape mais do que os outros. A segunda pergunta, tu me ágape. E a terceira, tu me filéu. E a resposta das 3 afirmações de Pedro são, eu te filéu, eu gosto do Senhor. Eu reconheço que eu não consigo amar como o Senhor me ama, ou sequer ter a dedicação que o Senhor tem por mim. Eu reconheço que sou um humilde pecador. É interessante que não foi somente Pedro que traiu Jesus, Judas, é claro, obviamente o traiu, os outros discípulos. Mas quando Judas está diante da sua culpa, ele não consegue achar ali perdão, e ele não consegue achar alívio, e nem sequer se perdoar por aquilo que fez, ele se atira com uma corda no pescoço num campo. Eu acredito que Pedro talvez não estava muito longe disso. Ele talvez pensou, mas quem sou eu agora, discípulo de Jesus, seguidor e amigo de Jesus? Vou voltar a fazer o que eu já fazia, vou ser de novo pescador. E é o que Pedro faz, ele volta para a pesca. E essa é a diferença principal entre Pedro e Judas. Pedro tem um reencontro com Jesus, e aqui Jesus pede que ele reafirme o seu amor por ele. E não somente isso, Jesus diz, eu não desisti de você, cuida dos meus cordeiros, apacenta o meu rebanho, guia as pessoas que eu te encarreguei, porque você não é pescador do mar, você é pescador de homens.
E por que essa palavra ela é tão importante para mim, para nós? Porque nós estamos machucados e feridas abertas, onde que nós não conseguimos mais voltar para o mesmo lugar que nós estávamos antes, com uma alegria. Até o contato com a família se torna uma coisa pesada quando existem feridas abertas ali. E olha só que interessante, preste atenção nessas duas imagens aqui. À esquerda você está vendo o dia que Pedro negou Jesus. À direita, o dia que Jesus restaura Pedro. Percebe quais são as semelhanças e diferenças dessas imagens? Quais são as semelhanças e diferenças? A primeira coisa, se você observar, está acontecendo à luz do dia, ao nascer do sol. O momento aonde que Pedro traz Jesus e onde Jesus restaura Pedro. Em segundo lugar, está acontecendo em torno de uma fogueira. Ao torno de uma fogueira, num lugar de comunhão, onde que talvez era um lugar marcado pela dor, pela traição de Jesus, é ali que Jesus restaura Pedro. Eles estão cercados por outras pessoas, essa é outra semelhança. E outra semelhança que talvez não é tão evidente, Pedro nega Jesus 3 vezes, e na segunda imagem, Pedro afirma o amor por Jesus por 3 vezes. E a última comparação é que de um lado, Jesus está dando a vida por Pedro, e nessa segunda imagem, é a partir desse momento que Pedro vai dar a sua vida por Jesus. Se você ler o texto bíblico de 2 Pedro 1,14, diz que Pedro estava pronto para deixar o tabernáculo, deixar essa terra, significa que ele estava pronto para dar a vida pelo Mestre. E quando essa palavra aparece, então, versículo 18, onde Jesus diz, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, agora você será velho e estenderá a mão a outra pessoa que o levará para onde você não quer ir. Jesus está dizendo, indicando que Pedro haveria de conseguir cumprir com a promessa que havia feito lá no começo, de dar a vida por Jesus. Antes ele não era capaz disso, mas agora ele é, porque ele tem humildade de reconhecer que ele não pode amar como Jesus, mas que Jesus, ainda assim, o chama para ser pastor das suas ovelhas. Essa palavra é linda, maravilhosa. É Jesus restaurando Pedro no lugar onde havia sido aberta aquela ferida. E eu penso para mim e para a tua vida. Jesus, ele tem como transformar os ambientes que nós vivemos, restaurar as relações que estão quebradas. Talvez um lugar, uma casa ou o trabalho que você está seja um ambiente marcado pela dor, de uma experiência ruim que aconteceu. E lá Deus pode te restaurar. Talvez a tua autoestima esteja machucada e você agora não se sinta mais digno de servir a Jesus ou de ser alguém. E é ali que Deus quer te restaurar. E é Jesus quem faz essa restauração, quem bota Pedro de volta no lugar, dizendo, você vai voltar a ser aquilo que você foi chamado para ser, um homem e um discípulo meu. Jesus quer fazer isso conosco talvez, ali na nossa casa, ou talvez ali onde que a gente está trabalhando, mas Ele quer nos restaurar para que nós possamos viver para Ele. É verdade, nós temos que ser humildes como Pedro e reconhecer que não somos como Jesus. Nós não temos a capacidade de fazer todas as coisas que nós queremos, mas que pelo seu poder e pela sua força iremos realizar e sermos capazes de cumprir a tarefa que Ele tem designado para nós. Qual é o lugar onde você está machucado? Qual é a área da tua vida que tem uma ferida aberta para que Deus possa fechar? Sabe, o tempo nada restaura. Somente uma pomada aplicada numa ferida irá restaurar a sua ferida através do tempo. Assim é conosco também. Tem feridas abertas, coisas abertas que com o tempo só vão piorar e putrefar, mas com o perdão e com o amor de Jesus vão se transformar em algo maravilhoso. Aonde Deus quer trabalhar na tua vida? Qual é a tua fogueira? Qual é a tua negação? Aonde você falhou? É ali que Deus te chama para hoje ser vitorioso e para andar e estar com Ele.